Existem séries ruins, existem séries boas e existe a primeira temporada de Jasmine Hotel. Um desenho narrativamente péssimo, mas que de algum jeito ela conseguia ser um dos desenhos mais divertidos que eu já tinha assistido. O que me deixava em dúvida se na segunda temporada eles iriam consertar os erros e expandir os acertos ou o completo oposto. E daí chegamos na época de trailers, onde descobrimos que Vox, um personagem que nunca deu medo em ninguém e serviu de saco de pancadas do Alastor, seria o grande vilão final da temporada. E o que eu achei que seria ruim parecia pior ainda, porque na primeira temporada nós tivemos o Adão. A sensação era de que o Vox não tinha a menor chance de criar uma ameaça tão grande quanto eu senti com o Adão. Então, como uma série dessas poderia dar certo? E é aí que o desenho calou a minha boca. Tudo que não funcionou na primeira temporada funciona bizarramente bem aqui. A série decide focar em uma história completa ao invés de tentar contar várias. Os personagens parecem bem mais profundos e realmente te fazem sentir alguma personalidade dentro deles. De algum jeito a série melhorou até no quesito musical, que era uma das melhores partes da primeira temporada. Até o Angel Dust, um dos personagens que eu mais me irritei quando revi o desenho, parecia um ser humano de verdade aqui. Fora que a série sabe da sua grandeza, ela realmente sabe que tá te contando uma história do inferno contra o paraíso e não foge desse tema, não sentindo medo de contar a própria história, e eu amei isso. E principalmente acima de tudo, o Vox, a pessoa que eu mais duvidava por ter sido feito de gato e sapato por todo mundo na primeira temporada, de algum jeito, eu não sei como isso é possível, mas ele conseguiu ser um vilão melhor que o Adão. Porque por mais que eu ame o que o Adão tenha feito na primeira temporada, eu tinha uma visão bem mais de um cara babaca e burro do que um vilão para a obra. E dentro do contexto ele funcionava bem, mas o Vox aqui, ele é o cara. Ele não só passa a vibe de vilão, como ele tem tudo que um bom vilão precisa ter. Ele é bem manipulativo, ele tem sede de poder e acima de tudo ele faz algumas coisas que você realmente teme ele, faz você pensar que ele é uma ameaça, ao ponto de no episódio final você realmente achar que ele vai matar todo mundo porque ele tá louco. Para esse vídeo eu quero trazer uma análise diferente dos meus últimos vídeos de análise de Jasmine Hotel. De qualquer forma, até aqui eu tava achando uma temporada bem interessante, porque o Vox realmente conseguiu passar a ameaça que eu poderia imaginar. Tipo, ele literalmente declarou uma guerra entre inferno e paraíso que você esperava, só que ao invés de ser o hotel contra os exorcistas, dessa vez é o inferno todo contra o paraíso todo. E eu tava muito empolgado pra assistir episódio. O Vox ter tido coragem de peitar o Lucifer, mesmo que ele soubesse que o Lucifer não poderia machucá-lo, foi algo que só me fez me apaixonar no vilão que ele foi nessa temporada. Com esse contexto, chegamos ao 7º episódio do desenho. O episódio 7 começa e logo de cara o Lucifer tá indo para a armadilha do Vox, sendo capturado por ele. Só que de um jeito bem mais interessante, porque o Vox usa de metal angelical da Carmilla Carmine, a mesma personagem que ele fez uma aliança no episódio passado depois de forçar uma guerra. Eu digo que é interessante porque descobrimos na primeira temporada que a única fraqueza dos anjos é armas angelicais. Provavelmente essas coisas são feitas tão poderosas que o Lucifer não consegue se aguentar e fica preso dentro da arma mortal do Vox. O episódio corta e aqui temos a primeira música desse especial. Nela o Vox conta sobre seu passado. O Vox usou de todo seu sadiquismo para matar todo mundo que estava acima dele para ir subindo no cargo. Essa é também uma das poucas músicas do desenho que eu acho melhor a dublagem do que em inglês. Não sei porquê, mas os dubladores são mais empolgados aqui. De qualquer forma, o Vox fez tudo isso para morrer do jeito mais imbecil possível, com uma TV caindo em sua cabeça. Caramba, por isso que ele é o cabeça de TV esse tempo todo. Ai, cadê você? Atende, vai! Ah, onde ele tá? Ele nunca deixa de atender. Você meio que pegou pesado com ele da última vez. Eu sei, eu me sinto horrível. Olha, eu pedi desculpa 14 vezes. Charlie, é realmente complicado quando você só xinga o seu pai de graça por culpa sua. Entretanto, felizmente, eu sinto lhe informar que dessa vez você não tem nada a ver com isso. O Angel aparece para discursar aqui e ele dá um discurso muito estranho, pró-vez. E apesar da Charlie ficar chateada, ela mal consegue prestar atenção nisso quando a próxima coisa que o Vox começa a falar é essa. Nos anos seguintes à revolta de Lilith, nós ficamos à mercê do exército do paraíso. Por anos ficamos parados só olhando nossos irmãos e irmãs terem a morte eterna, achando que era algo impossível de impedir. Mas se tem uma coisa boa que o Hotel da Morningstar fez foi nos mostrar que podemos sim nos defender. Que agora, graças a mim, finalmente temos a arma que pode levar a luta a eles e completar a missão que a nossa rainha começou
Isso aqui vem como mais uma prova de que o Vox é o vilão perfeito dessa temporada, porque ele age completamente como um overlord do mal deveria agir. Ele acha o inimigo em comum entre todos os pecadores e logo identifica os anjos por todos os anos de opressão. Ele ainda termina apresentando a sua arma, e isso faz todo mundo acreditar que o Vox era o cara, era ele que merecia estar ali em cima. Ele lança um raio de ameaça, a Emily fala palavrão, e em um telão o Vox lança a ameaça ao paraíso. Eles teriam 24 horas para se renderem ou uma guerra começaria. Eles destruiriam o paraíso numa guerra. Eu fico curioso sobre o lance deles terem mais números. Será que isso é uma leve introdução do tema de que os requisitos para entrar no paraíso são mais exigentes do que parecem? Uma crise estava rolando no paraíso. A Sarah estava sob muita pressão. Eu genuinamente acho que nunca vi ela tão cercada aqui. Eles também retratam todo esse lance da queda na autoconfiança da Sarah. Parece que ela não tem a mesma determinação que o Vox tem para conseguir unir os seus aliados. Por isso ela foge e vai correndo orar. Nesse momento, Pentious, provando ser o verdadeiro GOAT dessa série, decide ajudar a Seraphine. Você não pode entrar aqui. Quem te deixou? Bom, eu passo despercebido. E todos se ocuparam gritando. Você parece estressada. Eu poderia prestar o meu auxílio? Prestar auxílio a uma Seraphine? Você tem alguma ideia do peso da minha posição? Do que deve ser feito? Das almas que eu tenho em minhas mãos? Sequer sabe quem sou de verdade? Alguém que poderia conversar com um amigo? Acho que tem razão. Essa parte mostra um pouco de como, no fundo, a Sarah é uma boa pessoa. Afinal, ela tá no paraíso, mas todo esse estresse, confusão e rapidez para tomar uma decisão logo coloca ela em xeque nesse caso. Entretanto, são nesses momentos que mais precisamos de um amigo. E o Pentious estava ali justamente para isso. Ele apoia a Seraphine e a escuta de um jeito perfeito. Nisso, a próxima música do episódio começa. Ainda acho interessante como o Pentious faz uma referência a It Starts With Sorry, o que é bem bonitinho e mostra que ele realmente aprendeu as lições a Charlie. Eu gosto muito desse cara, eu sinto que ele vai subir na hierarquia do paraíso algum dia. Voltando ao inferno, vemos mais uma prova de que o Alastor está entrando na mente do Vox. Ele faz o Vox querer fazer algo que ele não faria. No fim, o que o Vox concordou com o Alastor é que ele traria a Charlie para sua festa e faria ela concordar que o Vox era o pecador mais forte do inferno. O que o Vox não esperava é que, obviamente, a Charlie não aceitaria isso por nada, e com certeza ela planejaria algo se fosse. A Sarah, do outro lado, finalmente tomou a sua decisão. O paraíso iria à guerra, mas dessa vez eu tenho que confessar que a Sarah tomou a melhor decisão possível, porque o paraíso não iria para a guerra naquele momento, mas eles iriam esperar, e nesse tempo, a Emily receberia 24 horas para que a Emily tentasse conseguir uma solução pacífica que não machucasse ninguém. Do outro lado, Veg estava confusa planejando uma defesa para o hotel, mas nesse momento Vox acaba ligando. Mas quando ele faz um convite, a Emily também aparece, e na maior empolgação, as duas acabam tendo um plano, porque a Emily sugere transmitir a imagem do paraíso ao inferno para mostrar que o Pentious tendo sido redimido, onde quando as pessoas perceberem que os anjos não são tão maus e verem a redenção, elas acreditariam no sonho da Charlie. Mas, meu Deus, se ao menos houvesse alguma forma de transmitir uma imagem do inferno ao paraíso e vice-versa. Então você sabe fazer uma transmissão pra todo o inferno? Sim. Tá disposto a arriscar seu trabalho e talvez a sua vida por todos nós? Sim. Por quê? Bom, vocês sempre garantiram que minhas cobertas fossem dobradas no ângulo de 45 graus que eu pedi para ficar mais fácil de ajeitá-las como eu gosto. E isso nos tornou melhores amigos, não é óbvio? Eu acho que isso daqui é verdade. O importante é que com o Baxter jogando pro nosso lado, o hotel finalmente teria a chance de provar para o inferno de que os anjos são bonzinhos e querem ficar próximos ao paraíso. Eu fiquei tão feliz em ver essa cena a primeira vez, porque eu fiquei a temporada inteira querendo ver o protagonismo do Baxter. No fim, ficou de tanto Baxter quanto Pentious trabalharem juntos para assim conseguirem fazer uma máquina que transmitisse do paraíso ao inferno em menos de 24 horas. Aqui vemos a última música do episódio e essa eu admito que é uma das melhores do desenho. Em resumo, cada personagem conta sobre seus pensamentos e nesse momento, o hotel tá muito empolgado planejando um plano para finalmente derrotar os V's. Eu amo ver a união desse hotel. Na parte do Vox, ele fala basicamente que vai conquistar tudo. Na parte da Velvet e o Valentino, eles ficam em dúvida sobre o que o Vox está pensando. O Lucifer tá perdido sem saber o que fazer. E a Lud tá 100% pistola querendo matar cada pecador. Por fim, temos uma parte solo da Sarah, mostrando toda a sua preocupação e sentindo o peso que ela tem pelo Jonas
genocídio que acontecia no inferno. Eu fiquei muito feliz assistindo essa música porque ela é tipo uma junção modificada de todas as músicas principais dessa temporada. Eu diria que no início temos uma junção de Easy com algum toque de Has Been Guaranteed. Na cena do Vox ele começa com When You Get Up There e logo vai para uma mistura de Don't You Forget com Stay Gone. Na parte da Velvet eu senti uma música mais puxada pra Reluva Boss, aquela música do Stolas que eu sinceramente não sei de cabeça, mas ela é boa. Já com a Sarah eu acho que a gente tem um toque daquela primeira música desse mesmo episódio e eu acho que isso ficou muito bom. Toda essa gororoba e mistureba resultou em uma música perfeita e eu amei isso. E assim, o primeiro episódio dessa loucura acabou. No geral foi um bom episódio, mas eu diria pra vocês acalmarem os ânimos, porque o próximo episódio de Jasmine Hotel é simplesmente o melhor dessa série inteira. O episódio começa e logo de cara começamos a ouvir o plano da Charlie. Se você viu mais de 2 filmes quando criança, você provavelmente tem alguma noção da regra do show don't tell. Basicamente, quando a cena corta para os personagens fazendo o plano enquanto ele é narrado, por ser uma novidade para o público, o plano costuma dar certo. Entretanto, quando o plano é contado antes, como é o caso aqui, a próxima cena em que eles estão executando teria a menor graça para o público, como os personagens já mostraram anteriormente. Então, geralmente o plano falha completamente ou parcialmente. De qualquer forma, o plano é explicado através desse desenho bonitinho da Charlie. Em resumo, Charlie e Veg vão até a festa do Vox a princípio procurar o Lucifer. Shore e Husky vão até a ascensão do Valentino tentar resgatar o Angel. Baxter e Nift vão se infiltrar na central de controle e interceptar o sinal. E enquanto isso dar certo, o Pentium vai sumir a transmissão, mostrando pro inferno que a redenção é sim possível. E com o abraço da Emily e da Charlie no final, todo mundo vai se unir ao perceber que a redenção é uma coisa boa. Enquanto isso, a Veg, no momento que ela tiver a oportunidade, ela vai destruir o canhão gigante, de alguma forma. A cena corta para o plano e caramba, a Charlie e a Veg estão muito bonitinhas aqui. Esse é o típico design de personagem que eu amo em ocasiões muito especiais. Inclusive dá pra ver que elas não foram as únicas e tá todo mundo muito bem vestido nessa festa. Acho que meu favorito foi esse visual novo da Carmine, isso aqui é brilhante. A Charlie se senta e o Valentino e a Velvet ficam bravos pelo Vox obrigá-la a sentar do lado deles. E aqui temos uma cena bem conveniente da Carmine com a Veg. Carmila, eu não sei o que você faz aqui, mas eu não quero participar. Tem que me ajudar. Que parte do não você não entendeu? Mesmo sem o paraíso, o Vox ainda vai ter aquela arma. E você é a única que existe que sabe como parar ela. O quão seguro acha que vai ser para suas filhas? Eu não posso ajudar você. De qualquer forma, com os Veg distraídos e brigando, acho interessante como na tentativa de não machucar as filhas, a Carmine se priva de ver a solução na sua frente. E pra falar a verdade, isso traz uma camada gigantesca pra personagem, porque mesmo vendo a rebelião na sua frente, mesmo tendo todas as possibilidades para evitar uma guerra, ela mesmo sendo uma das Overlords mais poderosas fica com medo e não consegue fazer isso. De qualquer forma, com os Veg distraídos e brigando, o Vox ocupado demais tirando com a cara da Charlie, o plano estava perfeito para ser executado. Husky, Baxter, Nift e Shore se infiltram na torre dos ex. E incrivelmente as coisas dão certo. Ué, igual uma cadelinha. A cara dele tava impagável. Que é isso? Adivinha só, trouxa? Eu tenho uma surpresinha pra você. Eu esperei a temporada toda pra ver o Vox esperando mal. A Charlie começa a discursar, falando diretamente pro povo do inferno sobre a redenção. E os mesmos que antes pareciam determinados a atacar o paraíso, agora parecem estar em dúvidas. Porque com a confiança que ela não tinha demonstrado em nenhum momento da temporada, ela começa a falar de como Serpentes era uma pessoa perfeita e que ele mereceu a redenção. Era um indivíduo gentil e bondoso. Alguém que cometeu erros, sim, mas alguém que fez de tudo o que podia pra compensá-los. E ele conseguiu isso! Adoro muito ver a empolgação da Charlie pra falar de redenção, é realmente uma das coisas que eu mais gosto nesse desenho. Embora a Charlie sempre arranje um jeito de usar disso pra ser burra como ela fez durante a temporada, a Veg vai imediatamente tentar destruir a caixa, e lá temos esse encontro engraçado do Lucifer. Voltando para Baxter e Nift, bem na hora que eles iriam colocar a transmissão no inferno, um erro acaba acontecendo. Infelizmente, bem na hora, Velvet aparece, sendo assim setada uma batalha entre Velvet e Nift. Pra atrapalhar mais ainda, do outro lado da torre, o Valentino pega o Husky e a Sharon no flagra tentando roubar o Angel. E se tem uma coisa que esse louco não vai fazer é liberar o Angel tão facilmente. Então uma batalha começa. As coisas se complicam um pouco, mas nesse instante a Emily aparece no palco e consegue acalmar um pouco os pecadores, tendo que adiantar parte do plano. Mas é bom ver a Emily falar do fundo do seu coração. Entretanto, nesse momento, Vox aparece e ele usa do seu poder de manipulação, se mostrando uma das pessoas mais poderosas possíveis. Esse é o vilão com a grandeza que eu esperava. As outras lutas começam a ficar
cada vez mais tensas e ainda por cima o Vox derrota Emily facilmente. O Vox ainda rebaixa a Charlie, dizendo que a sua mãe sentiria nojo de tudo isso. A Charlie até chora aqui e você consegue sentir perfeitamente a sensibilidade na personagem. Alguém que pela qual a série toda foi uma arco-íris ambulante, por um momento pensa em tudo que ela perdeu aqui. Tanto que o Vox usa isso para se vangloriar e pede para Charlie afirmar que ele era o pecador mais forte do inferno. E meus amigos, acho que eu já falei demais e essa cena eu deixo pro show se mostrar sozinho. E admita pra todo mundo que você perdeu e que eu sou o pecador mais forte do inferno! Nunca! Oh, mas quanto drama! Quer saber? Acho que você devia dizer, Charlie. Só me faça esse pequeno favorzinho. Não! Diga a todos que ele é o mais forte. O Vox é o pecador mais forte do inferno. O inferno finalmente tá te escutando. O Alastor é um gênio. Para pra entender que ele pensou tudo aquilo naqueles segundos depois de tomar aquele fora da Rose é uma camada mais profunda ainda no personagem. E sem querer me gabar, mas quem é inscrito do canal já sabia isso há muito tempo atrás. Eu tava conversando com a minha grande amiga Rebeca e ela falou uma teoria que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas foi a que mais me satisfez até o momento, onde o Alastor está querendo se enfraquecer para que o acordo dela com a Rose seja quebrado e ele não seja mais o pecador mais poderoso. Novamente, sem querer me gabar. O importante é que, para falar a verdade, ainda faltava um outro acordo que o Alastor precisava se liberar. Obrigado. Ai, como você é idiota! Você jurou que não iria pôr as mãos na Charlie, mas você não se aguenta mesmo, não é? O que? Isso não conta. Eu não machuquei ela. Eu não falei nada de machucar, imbecil. Eu disse que era pra você não pôr as mãos nela. E eu admito que ele jogou muito bem aqui. Eu pago muito pau pro Alastor nessa cena. O Alastor tá realmente um passo à frente dos demais Overlords. Para Rue, eu acho que é difícil outro potencial vilão do desenho superar o Alastor pra mim, porque ele tem esse cérebro de 1 milhão de QI dele que realmente faz você admirá-lo. Desde o início tinha como você pegar o plano dele, mas aí que tá, era muito difícil. Parece que a série te desafia a adivinhar o próximo passo dele e eu amo esse joguinho deles. Claro, ainda tem o tal do meme do potencial Alastor, mas se eu fosse chutar, eu diria que ele vai parar de brincadeira em breve. De qualquer forma, com o Alastor finalmente ganhando, aqui a batalha final é setada. Alastor fora dos seus contratos contra o Vox, mais bufado que qualquer outra coisa. E é uma batalha tensa de se acompanhar, com o Alastor superior, mas ainda sem o seu cajado. Do outro lado, o Husky Sherry por um momento consegue solar o Valentino, abusando da sua péssima visão. O Valentino invoca o Angel possuído para bater em todo mundo, mas depois do Husky dar um socão nele, o Angel recupera a consciência. E ali, com seus poderes e a magia do Husky, o Valentino é vencido. Muitas vezes eu esqueço que o Husky, mesmo perdendo tudo, ainda é muito poderoso. Pensar que ele, com a ajuda da Sherry, solou um Overlord ainda é assustador. Também é bom ver o Valentino se ferrando um pouco. Voltando para o Alastor contra o Vox, e aqui a TV decide invocar o Choquinho. E eu não tô brincando, é esse o nome que eles adaptaram. Surpreendentemente, eu gostei bastante. A questão é que o tubarão é forte pra caramba, a ponto de conseguir distrair o Alastor e até afastando o Vox dali, que aproveita da força da arma angelical para tentar pegar o Alastor de longe. No caminho, matando muitos pecadores. Charlie e Emily estavam assistindo aquilo de longe e não poderiam ficar paradas. Em uma cena bem fofinha, elas começam a ajudar os pecadores, mostrando toda a união entre paraíso e inferno. Baxter e Nifty voltam pra briga, e bem ao estilo Silk Song, a Nifty finaliza a Velvet. Mas infelizmente, quando Baxter iria enviar o sinal, a desgraça do raio do Vox apaga esse notebook da existência. Pelo menos essa cena nos rendeu a Nifty se preocupando com Baxter. Instantinho! Você tá bem? Nifty, eu recuperei a transmissão. Ih, carai. O que a gente vai fazer agora, hein? Eu não faço ideia. Sem os servidores eu não consigo receber o sinal. Nossa única esperança é de que o Pentious consiga construir algo tão incrivelmente poderoso que force o sinal até aqui. Não muito tempo depois, a Velvet consegue se recuperar e levanta o Valentino, que tinha acabado de tomar o maior pau da sua vida. E eles perceberam que o Vox estava meio que só um pouquinho assim, perdendo o controle. Felizmente a Veg, juntamente a Carmilla, consegue segurar um tempo com a máquina após ela milagrosamente decidir ajudar por um momento. E eu acho
acho muito fofa essa cara da véia aqui, a vibe delas de professor e aluna é algo muito legal. Mas quando elas menos esperavam, Vox perde totalmente o controle e faz de tudo pra sobrecarregar a máquina, dando o tiro mais poderoso até então, no não coitado do Alastor, que é salvo no último instante pela Emily, mas sem antes machucar a Anja, que tem as asas praticamente quebradas. A Sarah, vendo isso, pede para o Abel convocar o exército para a guerra. Felizmente, Pentios consegue contê-lo e diz que conseguiria resolver aquilo em algum tempo. Mesmo assim, a Sarah pede para eles irem logo com o único objetivo de salvar a Emily, mas pela cara da Lute dá pra sentir que algo aconteceria. De qualquer forma, acho muito interessante como a Sarah foi de odiar a serpente por completo pra talvez ser a pessoa depois da Emily que ela mais se importa. Voltando ao inferno, Vox está muito maluco. 10 pelo preço de vocês foram cancelados. Vox, para! Disparar mais vai sobrecarregar a arma. Então esse tiro tem que ser bom. Seu idiota! Se sobrecarregar, vai explodir, levando você, nós e metade do pentagrama. Ele tá numa vibe num vilão super poderoso, parece que ele absorveu toda a energia da máquina de certa forma. Mesmo ouvindo que dar um tiro podia matar o inferno inteiro, o Vox não liga pra isso. Tudo o que ele queria era encerrar aquilo de uma vez e acabar com o sorriso do Alastor que ele tanto odeia. Mas quando todo mundo esperava que ele iria meter o dano e se matar o inferno todo, a Velvet chega de voador e o Valentino encerra ele. Caramba, no fim quem tomou o golpe foi o próprio Vox, com direito ao Valentino finalizando ele enquanto a sua voz falhava. Se parecia que as coisas tinham parado, a máquina começa a sobrecarregar, e carregando mais ainda, a ponto dela quase explodir. A Charlie até fala em evacuação, mas não adiantava, não havia tempo para aquilo, não tinha o que se fazer. Esse era o fim de uma das séries que eu mais critiquei em toda a história do meu canal. A Charlie se vê preocupada, sem saber o que fazer, mas quando a Emily começa a ir até a máquina em um ato de coragem, uma das cenas mais épicas da história dos desenhos animados recentes e provavelmente a cena mais emocionante de um desenho adulto começa, porque é em Hear My Hope que a disparada melhor música da série começa a tocar. Ok, você pode pensar o que quiser de Gravity ou Love in a Bottle, mas eu gostei mais dessa música e a minha opinião é a única que importa, tudo bem. Eu fico genuinamente muito triste porque são 5 minutos do maior banger musical que eu infelizmente não posso mostrar aqui, senão meu vídeo é bloqueado pra sempre, mas caramba, essa música é muito perfeita. A Emily começa dando todo o seu poder para tentar conter a explosão, formando uma barreira, mas se você prestou atenção nesse vídeo há pouco mais de 5 minutos atrás, ela ficou muito machucada com o ataque do Vox. Mesmo assim, ela continua tentando. Infelizmente, ela não conseguia sozinha. Então, naquele momento, a Charlie aparece para ajudar. E quando nós menos esperávamos, todos os amigos da Charlie que tinham força bastante começam a aparecer. E mesmo aqueles que não tinham poderes o bastante para conter a energia, mesmo com risco de explosão, eles estavam lá, do lado do potencial local de explosão, prestando apoio para quem poderia fazer isso. Para ajudar mais ainda no hype da música, a Lute aparece bem na hora H para causar confusão e tentar matar todos os pecadores como ela queria. Isso não podia acontecer. Veg e Lute brigam aqui, mas é que rouba a cena a indecisão do Abel. O importante é que ele passa uma vibe de um personagem que muitas vezes as séries optam por não mostrar. O Abel tá sofrendo uma crise de pânico, e mesmo tendo autoridade para conter a Lute, ele simplesmente não conseguia fazer isso. Ele nunca tinha entrado numa situação assim. Por causa disso, no meio da briga das duas, ele começa a orar e fica pensando no que seu pai faria. E isso foi perfeito, porque pensando nas atitudes que ele poderia tomar, o Abel dá com o dane-se e age no momento que ele tinha que agir, literalmente se opondo a Lute, mandando ela de volta pro paraíso. Para melhorar a música como um todo, nós temos um momento negativo que a bomba parecia estar cada vez mais próxima de estourar. Por isso, nesse momento da derrota, a Carmine começa a cantar junto, perguntando se tudo aquilo era verdade, e os mesmos que um dia tentaram a exterminar, agora queriam ajudar o inferno. Assim, mais duas pessoas aparecem para ajudar, e depois daqueles caras que são overlords agora aparentemente, quando você menos espera, tá todo mundo se ajudando e cantando ao mesmo tempo. Realmente te empolga aqui. Eles realmente passaram a sensação do dia que o inferno todo se juntou. Uma pequena pausa para o momento, Alastor e Rose aqui, que ainda em tom musical, a Rose se mostra frustrada por tudo que aconteceu com seu acordo, mas acima de tudo ela pergunta o que caralhos o Alastor estava fazendo, mas não ajudando. O demônio do Hod se mostra calmo aqui. Ele diz para Rose que se ela quiser que ele ajude, teria que fazer um acordo com ele. De início, Rose se irrita por ele tentar tirar vantagem com toda aquela situação, mas no momento que o Alastor pede apenas para consertar o seu cajado, a Rose dá um sorriso e faz. No momento, reunindo todos os overlords. Que cena bonita, meus amigos.
você vê que não importando o que a pessoa apoia, todo mundo está se unindo pelo bem de salvar o inferno. Até Velvet e Valentino, que são provavelmente os dois personagens mais odiados, estão se ajudando aqui. Nesse momento também surge a teoria de que a Nifit foi uma Overlord no passado, porque se você notar bem, todas as pessoas que estão ajudando aqui são muito poderosas, ou são Overlords, como é o caso da grande maioria, ou é um anjo, como é o caso da Emily, ou é a Charlie, que é a princesa do inferno, ou ex-overlords, como é o caso do Husky. Mas de impostor, a Nifit está aqui, como se ela fizesse parte desse grupo de pessoas poderosas. Mas ela nunca foi qualificada na série até o momento como uma ex-overlord. Então, como será que é o passado dela? Ela realmente é uma ex-overlord, ou ela tem mais coisa escondida por trás? Porque ela já demonstrou uma força descomunal para uma simples pecadora. Tipo, ela literalmente ganhou da Velvet nesse mesmo episódio e conseguiu peitar o Valentino nessa temporada, além de ter matado o Adão. Que ela tenha muita força por ter matado o Adão, mas parece ter sido uma escolha estranha do plot a Nifit matar o Adão. Vocês conseguem me entender? O que eu quero dizer é que a Nifit com certeza não é o que parece. O importante é que com todo mundo se ajudando, o Vox grita bravo por tudo isso, mas já não adiantava de nada, porque com a união de todo mundo, a explosão é contida. E mesmo que ninguém dentro de Hazbin Hotel vai falar disso de novo, podem ter certeza que eu vou guardar esse momento incrível. Uma das coisas que eu mais gostava de Hazbin Hotel na temporada 1 era a facilidade que eles tinham em criar momentos que você fosse ficar empolgado com a série. Muitas vezes séries muito boas não conseguem fazer isso, mas essa cena foi a cereja do bolo nessa temporada. O abraço de Charlie e Emily sai na maior empolgação aqui. Pra fechar todo esse dia perfeito pro hotel, o Pentious consegue recuperar a transmissão, e aproveitando do momento, ele contagia todo mundo do inferno. Aqui os pecadores que buscam redenção, que por sinal são muitos, ficam muito felizes com a notícia. Eles não conseguiam acreditar, mas tudo que a Charlie falou a temporada inteira era verdade. Acho engraçado como a Charlie só ignora o Lucifer também. De bônus, temos uma cena bem fofinha da Cherry Bomb conversando com Pentious. Aí, seu otário! Jerry? Senhorita Bom? Ah, eu nem te conto por quanto tempo eu desejei falar com você mais uma vez. Bom, como vai? Você é um besta! Esqueça como eu tô, me conta do paraíso! Tá se metendo em muita briga? Eu não sei vocês, mas eu aprovo muito esse casal. E apesar de muitas felicidades, meio que nem todo mundo acabou bem nesse episódio. De volta pro Val. Tá de sacanagem, Angel? Te salvamos pra você vir com a gente. Não dá. Andy, de que merda você tá falando? Você tá livre. Eu não tô. Eu nunca estive, tipo... Vocês têm ideia do que eles me fizeram fazer? Eles me usaram como espião do hotel por... Eu nem sei por... Cara, você consegue sentir a tristeza do Angel nesse momento. Eu fico triste pelo que fizeram com o personagem dele desde a primeira temporada, porque são momentos como esse que você realmente sensibiliza com a pessoa. Ele não merecia tudo isso, e mesmo sendo muito difícil, no fundo todo mundo sensibiliza um pouco com esse cara. A gente até fica triste pelo Husky com isso. Eu espero que esse desgraçado do Val morra logo. No último momento, temos uma mensagem da Charlie sobre tudo que rolou no hotel nesse tempo. O hotel estava perfeito, os novos hóspedes eram incríveis, a Veg mudou seu nome pra Veg. Pra falar a verdade, eu acho que isso não ajuda muito. O Alastor dá uma olhada esquisita pro Lucifer, o que realmente me pegou. Me pergunto se teremos um embate ferrado entre eles na próxima temporada, ainda mais com a teoria dos logos de que a Lilith e o Alastor serão vilões. Por outro lado, a Emily tá apoiando o hotel. O paraíso está bem e a Sarah relaxa tranquila. Fox tentou me convencer de que o seu sonho era diferente do que eu lembrava, mas se você apenas visse isso, acho que ficaria orgulhosa. O papai tá. Mas bom, te amo, mãe. Me liga quando puder. Tchau. Mãe? E é aqui que o hype para a temporada 3 começa. Meus amigos, que sensacional foi essa temporada. Na estreia de Fiona e Cake eu fiz uma enquete no meu canal perguntando para qual série que iria lançar em outubro vocês estavam mais empolgados, se era para Hazbin Hotel ou Fiona e Cake. E obviamente, pelo como as coisas estavam no momento, Fiona e Cake amassou. E eu não acredito que eu tô falando isso, mas eu estive errado. Hazbin Hotel temporada 2 é a melhor série animada que tivemos o ano todo. Eles foram perfeitos, simplesmente
acertaram em tudo aqui. As músicas estão tão boas quanto, se não até melhores que a primeira temporada. A história é bem fechada, a animação tá linda, os personagens nessa temporada estão incríveis. Eu não acredito, mas eles conseguiram. Eles consertaram todos os erros da primeira temporada. Pra não dizer que tudo foi perfeito, eu sinto que a personagem da Charlie ficou desnecessariamente burra em alguns momentos, e aquela cena que aconteceu em Easy me incomoda até hoje, mas cara, quem liga pra isso? Isso é literalmente procurar um problema na obra. E quando você precisa procurar o que criticar numa série, você pode ter certeza que estamos falando de uma ótima animação. Aproveitando o momento pra fazer críticas, eu não tenho ideia de como eles podem conseguir superar esse final de temporada 2 em uma futura temporada 3 pra mim. Por mais idiota que seja pensar assim, os escritores fizeram um episódio tão bom que teria um buraco gigantesco aqui para tentar superar isso. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!